Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre duas coisas. Quando nós somos filhos de Adão e quando nós somos filhos de Deus. O que realmente vai entrar dentro de nós ou o que nós vamos passar quando nós somos filhos de Adão e filhos de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele vai lá falar sobre algumas coisas que a pessoa pode ser, ou sentir, ou passar, quando é considerado filho de Adão ou filho de Deus. Quando a pessoa é filho de Adão, ou seja, se a pessoa vê o que Adão passou, o que a pessoa também pode passar quando é filho de Deus. O filho de Adão passou por ruínas. Sim, ruínas. Houve ruínas ali entre Adão e Eva, quando estavam ali no jardim e desobedeceram a Deus. Houve ruínas. Eles caíram no pecado. Mas quem é filho de Deus tem a salvação. Quem é filho de Adão comete pecado. Quem é filho de Deus tem a justiça de Deus. Quem é filho de Adão vai sofrer a morte. A segunda morte, né? Mas quem é filho de Deus terá uma vida eterna. Os filhos de Adão vão se separar de Deus. Deus se separou de Adão quando ele cometeu o erro, a desobediência, né? Se separa de Deus. Mas quem é filho de Deus vai ter um relacionamento com Deus. Adão cometeu desobediência. Mas quem for filho de Deus deve ser obediente. Adão sofreu punição, mas quem for filho de Deus receberá libertação. Adão sofreu por causa da lei. A lei. Adão pecou, ele sofreu a punição e a lei pesou sobre ele. Mas quem é filho de Deus estará sobre a graça de Deus. Antes, a gente estava debaixo da lei. Hoje, nós estamos debaixo da graça. A diferença é que, quando as pessoas conhecem a lei, passa a pecar. Porque quando se sabe da lei, sabe o que é certo e o que é errado. Mas, infelizmente, por causa da natureza humana, quando o homem conhece a lei, ele comete pecado, porque não consegue ter força suficiente para cumprir a lei. Não tem força para cumprir a lei. E quem não cumpre a lei, comete pecado. Aí vem a punição. Mas quando Jesus Cristo morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados, por causa da graça e a misericórdia de Deus, nós podemos ser justificados, podemos ser salvos, podemos ter uma vida eterna, podemos ser obedientes a Deus, se libertar do pecado e viver debaixo da graça. Então, há essa diferença. Quem é filho de Adão e quem é filho de Deus. Filho de Adão, eu digo no sentido de cometer aquilo que Adão cometeu, passar por aquilo que Adão passou. Adão passou por ruínas, por pecado, pela morte, pela separação de Deus, passou pela desobediência, sofreu punição e não cumpriu a lei. Então nós, que somos filhos de Deus, nós vamos ter a salvação, vamos ser justificados, vamos ter uma vida eterna,
um relacionamento com Deus, obedecer a Ele, ser liberto dos pecados e viver sob a graça. Debaixo da graça de Deus é que nós devemos viver. Amém? Reflita o que é ser filho de Adão e o que é ser filho de Deus. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.